Boa noite, senhoras e senhores. Hoje mais um conteúdo aqui para vocês. Hoje minha convidada Daisy Gruger. Não sei se é essa pronúncia, mas ela vai me conferir para mim. Estou esperando ela. O tema nosso é biohacking e neurociência. Deixa eu adicionar ela aqui para a gente começar a live. Hoje um pouco mais cedo, mas com o objetivo de impactar vocês e levar um pouquinho mais de conteúdo nesse período de coronavírus, tá? É isso aí. Fala, Carol. Oi, Mé. E aí? Olá, Daisy. Boa Boa noite. noite a todo mundo. Eu tô aqui brigando com meu celular porque ele não quer Uhum. parar. Vai Mas não parar, vai parar parar. de. Então ele é imparável. Seu celular é Pô, imparável. é a tecnologia aqui que tá difícil. Mas vamos lá. Não. Vamos esperar o Pois pessoal entrar. é. Hoje o tema Claro, testar, né? O pessoal tá escutando bem. Eu e você tá me escutando bem, Daisy? eu tô escutando sim, Tiago. Você tá me escutando? Porque qualquer coisa, se falhar, você Sim. me Não. fala que eu boto no 4G aqui, tá bom? Tá bom, mas eu tô te escutando em alto bom som, pode ficar tranquila, tá? Ah, que bom. Inclusive, depois esse conteúdo vai pro podcast, Always in Beta, tá? Que eu sempre aproveito, já que a gente está fazendo esse conteúdo via Instagram, a gente já conecta com o podcast, né? Para aquelas pessoas que não vão conseguir ver a gente ao vivo, né, em loco, aquelas pessoas vão poder escutar depois. Ah, isso é ótimo, né? Porque às Não, com vezes tu tá no certeza. carro, tu tá fazendo alguma coisa e ter um podcast, hoje em dia, os bons podcasts, e o teu é muito bom. Eu, Ai, ah, obrigado. eu acompanhei a live com a Monique na semana passada e eu gostei muitíssimo da live, porque Foi, assuntos super atuais, né, Tiago? Trazendo um conhecimento importante para todos nós. Então, com parabéns pela certeza. live. Ai, obrigado para mim e para Monique, né? A Monique, a gente tem batido muito papo. É bom que a gente tem um network muito vasto, né, Deise? Então, a gente sempre tem como entregar conteúdo muito interessante para as pessoas. E eu super gosto, sabe? Compartilhar conteúdo, falar um pouco dessa questão do desenvolvimento humano. E você vai se surpreender, tá? Porque o biohacking, na minha visão, é muito conectado com a ideia de desenvolvimento humano. Para mim é só uma nova roupagem. Você vai ver que durante o nosso bate-papo você vai até se assustar, falando, não, eu sou uma biohacker, você é uma biohacker. Só que é só uma nova roupagem. É que nem startup quando se fala abrir abertura de empresas, né, tempos atrás, que hoje abriu uma startup. O biohack é muito parecido, você vai entender. Bem, aproveitando, eu queria te fazer o convite para que você possa se apresentar, falar um pouquinho da Daisy. Eu mesmo já conheço um pouco da sua história, mas acredito que quem está nos vendo queira falar. Acho que a galera já está chegando já, então vai ser massa. Vamos lá. Bom, gente, é um prazer estar aqui nessa live com o Thiago. Espero que vocês apreciem, mandem as suas dúvidas aí, porque o interessante também é que haja essa troca, né? Essa troca de conhecimento. Bom, eu sou formada em administração e marketing, mas sempre estudando comportamento, sempre estudando relacionamento com o consumidor, com o cliente, né? Que é a área que eu sempre gostei de atuar. Fui gerente de equipes e times, conheço o Brasil todo a partir disso, viajando, conhecendo o mercado, fazendo relacionamentos, né? E treinando times de empresas. Trabalhei na maior empresa de lazer do mundo, que é o Grupo Brunswick, por alguns anos, né? E cresci muito, assim, no quesito, tanto na experiência quanto no conhecimento técnico, né? Tenho formação, tenho várias pós, né? Tenho na FAI de Curitiba, Oi, Celso, beleza? em Celso business e mandando um oi. política.
Tenho especialização em neurociências pelo Albert Einstein. Tenho também especialização em Uau! desenvolvimento humano e psicologia positiva. Tenho especialização em administração, que eu terminei em Portugal, é um MBA, que é pela Universidade Estadual de Santa Catarina e a Universidade Independente de Lisboa. Essa é a parte mais acadêmica. Sou trainer em PNL. Eu fiz a minha formação nos Estados Unidos com o Richard Bandler, que é um dos co-criadores. Uau! Sou mentora e coach. Sou associada à European Coach e Mentoring. Sou associada da Society também, que é do Richard Bandler, de Programação Neurolinguística. Sou hipnóloga pelo Instituto Hipnose. Uau! Hoje faço uma especialização em yoga aqui em São Paulo. Então, assim, tudo que é relacionado à mente, a comportamento, me atrai. Porque Ótimo. tudo é comportamento, tudo é relacionamento. Tudo é comportamento. E a partir Com disso, certeza. evoluímos, né, Thiago? Nossa, então, essa é um pouquinho de mim. Nosso papo vai ser maravilhoso. Sou Professora, mentora, né? Sou professora em 2 cursos de pós-graduação, um em gestão e um outro MBA na parte de bem-estar e saúde para esteticistas. Nossa, uau! Olha, eu falo que tudo é válido, né? Tudo que a gente estuda, tudo que... Eu até brinco, assim, que no próprio Eneagrama, que é uma das ferramentas que eu gosto bastante de estudar, eu sou tipo 7, então eu sou guru. Eu sou 7 então, também. Eu ia fazer essa piada, Eu falei, ô Deise, de tudo que você tá falando, me diz uma coisa, você é tipo 7? Porque o tipo 7 tem isso, né? É porque as pessoas associam com o pecado capital como uma coisa ruim, mas é a paixão, a nossa paixão realmente é a gula, é a buscar. E inclusive, eu tive até uma associação, eu acabei fazendo uma ferramenta que chama Enneagrama Canvas. Eu estou até no processo de validação na minha mentoria, Legal. Inclusive a própria Monique está participando, e eu usei um pouco desse conceito. E existe uma associação, nós vamos falar sobre isso durante a nossa live, porque eu vejo que as empresas usam muito disso, o próprio Instagram usa muito dessa relação de paixões, virtudes, né, desejos, defesas. É a minha visão, acho que existe sim uma relação bem interessante, mas eu vou me apresentar bem rápido, porque eu também tenho algumas coisas que eu já fiz, assim, não tanto quanto você, me inspiro em você, inclusive, por isso que eu falo que as lives que eu faço, ou são com os meus amigos, ou são pessoas que têm algum conteúdo que conecta. E quando é os dois, eu fico ainda mais feliz, porque é isso que é legal da live, é você bater um papo, você fazer um bate-papo, trocar informação e a gente ajudar, né, esse período tão difícil que a gente está passando. Uhum. Bem, basicamente, para quem não sabe, eu sou o Thiago, eu sou formado em Educação Física na Federal de Viçosa, só que tem muitos anos que eu não atuo com Educação Física. Eu parei de atuar na Educação Física desde 2016, porque foi exatamente quando eu criei uma startup, por incrível que pareça, baseada em psicologia positiva. Eu comecei a estudar o Martin Seligman na época, li o livro Florescer, Felicidade Autêntica. Todo o processo eu acho lindo, maravilhoso, porque potencializa o maior poder do ser humano, que é esse lado do bem, esse lado do poder mesmo, né? E aí eu criei uma startup na época que chamava App, né? Então você imagina, evolução, né? Níveis evolutivos. Só que o que aconteceu? A startup não foi para frente por questões de equipe, por questões de monetização, principalmente por causa de uma frase do Seth Godin, se eu não me engano, que ele fala, você não tem que criar os produtos para os clientes, mas clientes para os produtos. Você tem que entender o que o seu cliente quer, não criar um produto que você acha que eles querem. Assim como a gente tem exemplo do Henry Ford, que se perguntasse, ele falava, se eu perguntasse para as pessoas, elas diriam que elas queriam cavalos mais rápidos. E como o Steve Jobs, se eu perguntasse às pessoas, elas queriam mais botões.
e ele reduziu. Então, eu tive esse momento, foi ótimo, foi um momento muito difícil, foi de muita transformação. Eu tive um momento de depressão, que eu imaginava que o meu modelo mental era de que eu ia ser CEO, que eu ia ter um apartamento, que eu ia ter minha vida toda organizada, planejada, né? E não foi nada o que aconteceu. Meu sonho era ter uma academia, de repente eu estava tendo uma startup que não deu certo, mas me ensinou muito. E aí, de repente, eu estava, inclusive, o estudo de caso foi do meu MBA de Gestão e Estratégia de Negócio, foi startup. E aí eu fui até garoto propaganda de uma faculdade em Sete Lagoas. E com o tempo eu fui vendo que aquilo ali é coisa do ego. E aí foi então que eu voltei a trabalhar com educação física um tempo, em 2016, com o personal. E aí foi quando eu fui convidado pelo governo de Minas a ser agente de inovação. E aí foi um game changer muito foda, porque foi quando eu mudei a minha visão, falando, peraí, esse negócio é bom pra caramba, faz o maior sentido pra mim. E aí fui caminhando, comecei a dar palestra, e aí teve um dia, né, pós esse período depressivo, um amigo meu tinha me comentado na época, mas eu não tinha dado devida atenção, que existia um movimento fora do Brasil, no MIT, que tinha uma galera se biohackeando. E aí ele me mandou na época um link do Dave Asprey, que é considerado o pai do biohacking. Para mim ele é muito marketing, é um cara super capacitado, mas ele tem muito do marketing também. E aí eu não vou falar da história dele, mas eu gostei. E aí nesse período que eu estava com a gente, eu comecei a estudar mais, eu comecei a tentar juntar duas das áreas que eu mais gostava, que era inovação e um desenvolvimento humano, que eu gostava. Primeiro eu odiava por conta da startup. Ninguém gosta de falhar, de errar. Mas aí depois eu vi que o processo da inovação faz parte. Para você ter um DNA inovador, você tem que errar. Tanto que as empresas estão tendo dificuldade com isso. E aí, quando terminou o período como agente de inovação, eu levantei uma bandeira ainda mais forte do biohacking, que eu vi que no Brasil não tinha comunidade, não tinha gente, não tinha ninguém falando sobre isso. Então, não adiantaria... é, Opa, beleza, Ah, Bonini? o Isso aí, Bonini tá virando sócio de carteirinha, tá mesmo, Bonini. Daqui é a isso pouco eu vou te dar aí, a carteirinha massa. é Isso. diferencial. Show. Aí o que que aconteceu? O que que aconteceu nesse período? Eu comecei a levantar a bandeira do biohacking, construir uma comunidade, conversar com os players do Brasil. E hoje a gente está passando por um ponto de um outro nível global, do tipo, estamos com vários projetos acontecendo, eu tenho uma mentoria montada que eu estou usando um pouco desse conteúdo. E já aproveitando, Daisy, já vou emendar, porque eu sei que eu quero que você fale um pouco sobre a neurociência. O que que é o biohack? Bem, o biohacking, Isso. como o próprio nome diz, não, eu vou aproveitar porque já estou falando do assunto, que hoje eu trabalho com treinamento, mentoria e ajudo as empresas a se adaptarem ao novo mundo. Então eu converso diretamente com o empreendedor, com o gerente, dando ferramenta para ele. Então, o que que acontece? O conceito biohacking é o quê? Como o próprio nome diz, biohacker. Tem a ver com o controle e a gestão da sua própria biologia. O hacker vem do conceito de entender profundamente algo. Todo mundo associa o cracker com hacker. Na verdade, o cracker que é o errado, o cracker é aquele que utiliza do código de uma forma incorreta. E o hacker é aquele que entende perfeitamente algo. Então, o biohacker é o cara que entende perfeitamente sua própria biologia. Então, como minha formação lá atrás foi na educação física, eu já vinha construindo toda essa história. E quando o biohack é a arte ou ciência de otimizar corpo, mente e vida usando tecnologias, aplicativos, softwares, suplementos, enfim, é usando tudo que se tem no mundo para que você possa ter, você ser um super-humano. Entende? É o passo anterior ao transhumanismo, talvez, que é quando o ser humano vai deixar de ser só ser humano e passar a ser ser humano máquina. Então esse é o conceito do biohacking, que na minha visão você super pratica. Por tudo que você falou, por todo o currículo que você mostrou, por tudo que você vem buscando, você é super biohacker também. Mais do que isso, você ajuda outras pessoas a entender sua própria biologia. Então, aproveitando, me fala sobre a neurociência. O que é a neurociência para quem está escutando a gente? Bom, eu
eu quero que tu fale mais sobre o biohacker aí, porque Vamos falar, claro. super interessante. Eu sou leiga nisso, mas eu quero saber mais sobre esse lance de super-humano. Eu quero que tu fale mais e dê exemplos aí Nossa, para nós, sim, tá? claro, com É um assunto, certeza. é um assunto que, Tiago, quando a gente fala com as pessoas no mundo real, vamos dizer assim, né? E você fala o que é biohacker, as pessoas não sabem o que é, né? E fica Eu essa sei. curiosidade. Então é legal falar por que o que é, tu já falou, mas como que a gente usa, né, isso? Sim, claro. Ação, aí tu contei pra gente. Eu vou falar um pouquinho das neurociências. A palavra neurociência é uma palavra pluralista, é neurociência. Ela é o estudo do sistema nervoso. As neurociências, elas são formadas, elas são divididas, né, em 5 campos de estudo. Então, a gente tem a neurociência cognitiva, a gente tem a neurociência comportamental, a gente tem a neurociência molecular também, Uau. tá? Que é o estudo das neuroquímicas, da neurobiologia. A gente tem a neurociência biológica, que a gente fala, e também a que estuda a neuroanatomia, né? Então, são esses tipos de neurociência. Eu gosto mais da neurociência, a que mais me atrai é a comportamental e a cognitiva, que é porque quais são as nossas paixões, né? Por que nós fizemos o que fizemos, né? Da onde vêm os nossos comportamentos, né? Aonde se dá as emoções e os nossos prazeres e as recompensas que temos disso. Porque como eu sempre Adoro. trabalhei com vendas, então essa parte de comportamento e emoção, que é o cognitivo, né? O cognitivo traz as nossas emoções, a nossa visão de mundo, e cada um tem o seu, porque depende de onde você vem, quem te criou, quem foram os seus amigos, aonde você estudou, né? Então, da onde você pertence na realidade. Então, cada um cria a sua versão do que é a realidade. Então, a neurociência é estudo disso tudo, né? Nossa, E que é super importante para tudo que a gente faz, né? Para a nossa vida num todo. E daí vem a inteligência emocional, na realidade, né? A inteligência emocional advém da neurociência das emoções do comportamento. nossa. Muito legal. Eu, particularmente, eu até meses atrás, eu cheguei a comprar alguns cursos sobre neurociência, que eu tinha uma curiosidade, eu acabei conversando com um psiquiatra, inclusive ele estava no HackaMed, inclusive ele faz um trabalho super legal aí em Uberlândia, que é o Paulo. Ah, E a o gente Paulo. começou a discutir. Não, e nossa, ele é muito bacana, porque o papo que eu tive com ele no podcast, na live que depois virou podcast, foi muito legal, que a gente ficou discutindo teoria do cérebro trino, o que que tem de verdade, o que que tem de mentira, qual o ponto. E aí a gente chegou meio que na conclusão seguinte: 80% da venda e do marketing acontece inconsciente, porque nosso cérebro ele foi meio que moldado pela lei da selva do tipo economize energia, sobreviva, passe seu material genético para frente. Então, a gente tem meio que essa programação bem. Lógico que a gente tem lá o lobo direito, esquerdo, corpo caloso, conectado entre eles. Mas, assim, basicamente, para quem é mais leigo, entenda assim: você tem dentro linhas e linhas de dados e códigos, que eu gosto de fazer essa associação, de linhas e linhas de código do mamífero, do reptiliano, tudo misturado, tudo numa coisa só. Então, com certeza, você tem instintos, você tem essa questão mamífero também, dos sentimentos, enfim. E uma das coisas que eu comecei dentro do biohacking, o que acontece? Existem várias tribos, tá? Então existe a tribo do it yourself, são pessoas que estão usando chip, pessoas que estão fazendo experimentos, tem aquelas pessoas da tribo Health Automation, que é um conceito até de Londres, fora do Brasil, que defende a otimização da saúde, que
tem um pouco de tudo que você falou, de psicologia positiva, de melhora emocional, tudo que a gente pode potencializar no nosso corpo, não só no aspecto, por exemplo, da psicologia positiva, que é no aspecto mental, no corpo inteiro. Então, eu vou te dar um exemplo. E aí tem mais outras duas tribos, que é a tribo Gringer, que são a pessoa mais, aqueles hackers, biohackers mais raiz, que eu brinco que tem o raiz e o Nutella. Hoje, 99% de quem você vê falando que é biohack é Nutella. Sim. Nutella, o que é Nutella? Vou fazer um café bulletproof, café com óleo de coco, manteiga ghee. E vou bater e vou tomar de manhã sem açúcar. Porque meu cérebro é gorduroso, eu levo várias substâncias para especificamente para o cérebro. Isso é um dos exemplos, Nutella. O que é raiz? É a galera grind, é a galera que está fazendo experimento em nível celular. No Brasil não tem muito, mas fora do Brasil tem gente fazendo laboratório em casa. É Nossa, aquele laboratório, não, é bizarro, assim, sabe? É galera fazendo teste com célula, é gente fazendo teste para encontrar, por meio de um remédio caseiro, o HIV. Então, assim, é algo, eu diria até perigoso. Eu sempre falo que quanto mais eu comecei a estudar, desde 2017, que eu comecei a falar e fazer conteúdo, eu era um pouco ingênuo nisso. Eu achava que biohack café à prova de balas, é meditação, óleos essenciais, sons bineurais, tipo, tudo para me otimizar a minha vida. Só que depois, com o tempo, eu comecei a ver que eu biohackear minha biologia, primeiro, não é controlar a minha biologia. Ninguém controla a biologia, você faz a gestão da sua própria biologia. Você não controla sentimentos, você não controla instinto. Você faz a gestão, é diferente. E aí eu comecei a, vamos dizer assim, militar sobre a ideia. Gente, biohacking é muito legal, mas é diferente. É você fazer a gestão da sua própria biologia. É você procurar a sua melhor versão. Aí que vem o super-humano. Por que surgiu o super-humano? Se você passa a fazer certas atividades do seu dia que vão te potencializar, isso você passa a ser um super-humano, você passa a ter mais produtividade, você passa a ter mais energia, você passa a ter mais concentração. E aí foi quando que a ficha para mim caiu. Falou, opa! E aí hoje, se você olhar, tem várias pessoas se autodenominando biohackers, mas eles não têm noção do que eles estão falando. Eu tenho, sim. porque tem 3 anos que eu tô nisso. Desculpa, Daisy, só para finalizar, inclusive tem uma amiga minha em Sete Lagoas que falou assim, quando você falava de biohack, eu achava que você estava viajando na maionese. E hoje tem um monte de gente me copiando. Então, o que eu digo para as pessoas? Gente, às vezes você vê algo lá na frente, as pessoas não entendem. Então, o biohack você pode hackear. E aí, por isso que eu falei que você é um biohacker. Assim, o conceito só é novo. Você hackeia seu mindset, você hackeia sua memória. Ou seja, tem como você melhorar sua memória. Você hackeia, por exemplo, seu corpo, você hackeia sua química, entende? Então, você passa a hackear esses processos. O Bonini me mandou 2 perguntas aqui, só para responder para ele. Uma, exemplos de pessoa biohacking, porque o biohacking é a prática, tá, Bonini? Biohacking é a prática de se biohackear. É você acordar num dia e fazer, por exemplo, antes de dormir, o inconsciente ele começa a florar um pouco. Antes de dormir é um momento ótimo para você mentalizar certas atividades ou certos sonhos, objetivos que você queira ter. Então, antes de dormir, o inconsciente está mais aberto para certas coisas. Então, é importante você já mentalizar. O biohacking é a prática. O que você pode biohackear, ou seja, hackear algo da sua biologia, melhorar. Você pode melhorar, você pode entender mais sua genética para você entender quais genes você tem que evitar. Às vezes você tem um gene, por exemplo, de diabetes e hipertensão. Ou seja, então você vai hackear, você vai entender aquilo ali e agir de acordo com esses dados. Então, por exemplo, exemplos de biohackers, por exemplo, fora do Brasil tem mais. No Brasil tem o Dr. Duprá, tem o João Vitor, todos são pessoas que eu conheço. Tem eu também, se você olhar no meu perfil, tem vários conteúdos relacionados. Tem várias pessoas que estão até se colocando. Biohacker Thiago Pereiras. Biohacker fulano. Então, a minha dica é o seguinte. Procura fora do Brasil. Tim Ferriss, Dave Asprey, Brad Pillow, Anton Di Clemente. Deixa eu ver um outro exemplo aqui.
o médico Mercola, são pessoas que já estão falando. O próprio Tony Robbins, tá? Deise, eu vou finalizar aqui. Quem quiser, olha lá, o Tony Robbins já está falando de biohacker. Que ele já sabe, ele já viu lá na frente. Que é outra roupagem de desenvolvimento humano. Na realidade, é o autoconhecimento também, né, Tiago? Eu acho Sim, que tem sim, a ver, né? Porque a partir do momento que eu trabalho super. o autoconhecimento, eu começo a praticar toda uma atividade em volta disso para que eu possa crescer, me desenvolver, tanto pessoal Exato. como profissionalmente, né? E eu vou te fazer uma pergunta que não estava. Ah, Como não, você relaxa. ajuda as pessoas a serem um biohacker, Tiago? Como é que é? Qual o passo? Passo? Como você ajuda as pessoas a ser um biohacker? Como é na Então, sua consultoria? Então, isso que é a parte engraçada do negócio. Em 2018 até 2019, segunda metade, eu achava que o biohack se vendia sozinho. Só que o biohack é uma mentalidade, é um estilo de vida, é usar todo tipo de tecnologia, nutrição, ferramenta para eu ser minha melhor versão, para eu ser um super-humano em alguns aspectos. Então, não vendia, não virava. Então foi quando eu aprendi que isso é ferramenta. Por exemplo, para o empreendedor, é muito mais importante ele ter essa ferramenta, é igual nootrópicos. Existe uma linha, gente, chama nootrópicos, são as drogas inteligentes ou suplementos cognitivos, tá? A própria Ritalina está entrando nisso. Eu percebi que são fragmentos de uma entrega. Então, vou te falar como que funciona a minha mentoria. 5 módulos de conteúdo. Então eu compartilho um pouco pouco não, muito autoconhecimento. Eu uso até software que ajuda as pessoas, e aí tem um software que eu uso que junta 16 personalidades, Enneagrama, Big Five, junta essas ferramentas para que a pessoa possa se encontrar, porque a clareza é muito importante. E aí eu fico praticamente 2 módulos no autoconhecimento. No terceiro eu entro na inovação, como ser mais inovador. No quarto e no quinto, eu cito, claro, que eu não tenho a mesma especialidade, por exemplo, da Daisy, mas eu cito um pouco da neurociência, dentro de uma ideia que pode ser prática, e mais recentemente eu descobri que eu falo de neuromarketing. Eu não sabia que eu estava falando de neuromarketing, Olha que legal. porque como eu... não, foi algo assim inovador, porque 80% da venda acontece inconsciente. E aí outra coisa, né? O nosso cérebro, se eu tiver errado, você me corrige, tá, Deise? Porque você é uma pessoa que eu olho e falo assim, cara, eu quero ter um pouco mais de conhecimento em alguns pontos. No neuromarketing, tem muito dessa questão cerebral, da tomada de decisão, da questão da venda. Então, no neuromarketing, exige que 80% da nossa tomada de decisão é inconsciente e a maioria das pessoas tem padrões. Nós somos igual um computador mesmo, a gente tem padrões no relacionamento amoroso, profissional, que enquanto você não percebe aquele padrão, ele continua repetindo, igual um computador, igual um algoritmo. E aí, eu percebi da pior forma. Eu tive um relacionamento que eu praticamente repeti o mesmo padrão do meu anterior. Pior, eu chamei a namorada da anterior. E eu não consegui entender o porquê. E aí, não, é bizarro, assim, assim, Mas não é vou isso entrar mesmo, em detalhes. comportamentos. É porque aí meu terapeuta, um psicólogo também, procurei ajuda, porque, gente, tem que procurar ajuda pra gente entender autoconhecimento, que nem a Deise falou. E aí ele falou, Thiago, você cria muita coisa, você ainda estava no mesmo quadro. E aí foi quando eu liguei as coisas, falei, opa, então existe um padrão. Toda informação que a gente recebe, visual, auditiva e sinestésica, é padronizada. Porque nosso cérebro, Deise, mesma coisa, me interrompe. O cérebro nosso ele é muito primitivo. Nós somos muito primitivos. Tudo instinto, sabe? Você coloca, por exemplo, você coloca. Eu escrevi um post esses dias, tempos atrás, quer dizer, 6 formas de melhorar o sexo. Foi um dos posts mais lidos que eu tive. Aí eu falei, gente, por quê? Hoje eu consegui entender, porque é instinto, porque a gente tem uma coisa muito primitiva ali, a hora que vem, você
opa, eu quero ver, não, peraí. É uma coisa meio que inconsciente. E aí, na mentoria, basicamente, eu falo um pouco desses conteúdos com foco no empreendedor. O biohack é um ponto só. Porque o biohack é uma mentalidade, como hackear felicidade. Cara, não tem receita. Como hackear. Tem caminhos, mas não tem receita. Como aumentar minha memória, como hackear a perda de peso. Então, tem sim estratégias que você consegue essa eficiência. Eu acredito que existe 16 formas de hackear. Você pode hackear sua luz, você pode hackear o seu sono. Agora, tudo existe uma pessoas que estão pesquisando, então é por meio de pesquisas. O biohacking é você hackear a sua própria biologia para entender o que você pode seguir em frente. Peraí, por exemplo, o meu pai mesmo infartou. Eu sei que eu posso ter uma expressão genética para hipertensão, para infarto. O que eu preciso fazer? Eu preciso evitar certos hábitos. E o hábito, aproveitando para já emendar com você, Deise, o hábito, na minha visão, é o ponto mais básico do cérebro. Assim, a gente tem o modelo mental, tem toda a questão da estrutura. Agora, o hábito é constante, sabe? Eu queria que você falasse do hábito e do modelo mental. Eu acho que você, como uma especialista em neurociência, para quem está escutando a gente, é muito importante, eu acho. Vamos lá. Gente, o hábito na nossa vida é o que nos leva para frente, é o que nos leva para o céu e para o inferno ao mesmo tempo. Por quê? Nossa, super. É um paradoxo, porque para mudar um hábito é muito difícil, né? Quando a gente tem a conexão muito bem estabelecida, como tu falou, tu deu o exemplo do relacionamento, e é isso mesmo, tu tá certíssimo, né? Nós repetimos padrões. A gente se separa de uma pessoa e a gente torna a encontrar uma pessoa com o mesmo tipo, né? Com o mesmo tipo, com o mesmo Total. biotipo, mesmo Nossa. comportamento. Isso é muito forte, né? Por quê? Porque é um padrão. E para a gente trabalhar comportamento, trabalhar hábito, a gente tem que trabalhar o autoconhecimento, como você falou também, porque tudo parte do autoconhecimento. Então, vamos falar de uma pessoa que trabalha, que trabalha muito, que é obesa, né? Qual é o padrão de comportamento de uma pessoa dessa? Qual é o hábito que ele tem, né? Então, ele chega em casa todos os dias, ele senta no sofá e ele liga para um disque alguma coisa, mas todos os disques que ele liga é disque pizza, disque esfirra. Então ele tem um dia corrido, ele chega em casa cansado, não tem o hábito de final de semana colocar coisas saudáveis na geladeira e ele tem que entender que o que leva ele sempre a se sentir mal depois que ele come aquela pizza ou aquela comida que ele pediu no disque alguma coisa, né? E está engordando cada vez mais e começa a passar a sofrer com isso e não tem controle. Isso foi um hábito que ele criou, de chegar em casa e já pedir essa comida, de não ter nada saudável. Como ele muda esse hábito? Ele vai mudar esse hábito achando qual é o gatilho que leva ele a pedir essa comida rápida. O que ele vai ter que mudar em algum momento. Há um sofrimento nessa mudança? Sim, há um sofrimento, porque A o nosso dor de cérebro mudança. ele tá buscando a recompensa, sempre a recompensa e o prazer, que é o núcleo de Accumbens, onde tem o prazer e a recompensa. Então, o prazer e a recompensa para o cérebro é a comida, é a pizza, é o que ele pede rapidamente. Nem que depois ele tenha o sofrimento, isso não importa, mas ele teve primeiro o quê? O prazer da alimentação rápida. E ele já não estava mais acostumado a esperar, né, para ter algo mais saudável. Identificando o gatilho pode ser quando ele entrou em casa, larga a bolsa em algum lugar, senta no sofá, né? E já vai pedir a comida. Esse é um dos gatilhos. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que mudar isso. Ele tem que chegar em casa e tomar um banho, ou chegar em casa,
se forçar no final de semana a buscar algo saudável no supermercado e deixar a geladeira dele abastecida antes da segunda-feira chegar. Então, tem vários gatilhos nesse comportamento dele que ele tem que mudar. Só que para mudar é muito sofrido, para mudar é muito difícil e para mudar tem que existir a volição, né? Você tem que querer. O que também é muito difícil, porque nós somos seres acomodados. O nosso cérebro, ele não gosta de gastar energia, né? Então, assim, só para estar aqui assistindo nós dois, o nosso cérebro gasta de 20 a 25% de toda a nossa energia corporal. Então, o cérebro é preguiçoso. Por que que as propagandas, por que que o marketing, né, pega tanto com os seres humanos? Porque a gente quer atalhos. O nosso cérebro sempre procura um atalho para resolver um problema, né? Quando ele tem que sofrer muito, ele não quer, ele não gosta, né? Então, que gatilhos mentais, porque uma boa storytelling pega as pessoas, né? Até para vender, o que mais tem hoje é curso ruim sendo vendido com uma boa storytelling contada, com bons gatilhos mentais, porque a gente não quer pensar, essa que é a verdade. O ser humano, ele quer agir sem pensar. Então, quanto mais eu tenho autoconhecimento, mais fácil para mudar um hábito na minha vida. Então, esse executivo que eu estava falando, que está ficando obeso, que ele sofre, ele vai ter que sofrer um pouquinho mais para mudar esse hábito. Primeiro, se forçar final de semana, encher a geladeira dele de coisa boa. Segundo, mudar o hábito de quando chegar em casa, não se jogar no sofá ou não se jogar na cama. Ele tem que ou ir tomar um banho, fazer alguma outra coisa que tire ele dessa acomodação, né? Com certeza. Eu falei tanto, Thiago, eu não sei se eu fui clara. Não, claríssima. Não, Então, inclusive eu ia só completar, pode desculpa, falar. eu ia só completar que para mim o nosso algoritmo, ele é como a gente viveu tanto tempo na lei da selva, que era assim, vai caçar, vai sobreviver, a gente não sabia, tudo incerto o tempo todo. Então, o nosso cérebro desenvolveu a ideia do tipo 5% consciente, 95% inconsciente. Ninguém pensa, estou digerindo meus alimentos, estou passando a marcha. Isso é tudo automático, porque nosso cérebro desenvolveu, evoluiu dessa forma, porque dessa forma a gente sobrevivia mais. Então, eu sempre falo, eu já trabalhei com personal e eu te confesso, eu não tinha paciência. Porque tem que ter a lei de Newton lá. A primeira lei de Newton, você tem que fazer um esforço maior para você sair da inércia. E aí nem todo mundo consegue fazer isso, porque você já tem toda uma linha de dados aí, toda uma questão de crença. Eu falo linha de dados que é mais bonito, tipo, a gente já tem toda uma linha de dados de papai, de mamãe, primeira infância, até os 7 anos. A gente é programado, a gente praticamente não sabe o que aconteceu, que a gente fica meio que hipnose nesse período. Então fica tudo ali, você não sabe. Então, às vezes você está fazendo aquilo ali, mas enquanto você não tirar e foi o que aconteceu com essa ex-namorada quando eu falei o nome errado, eu falei, porra, mano, tem alguma coisa errada comigo pra caramba. Porque eu tô falando isso com ela, eu não queria falar isso, eu falei. Então, aí foi quando o meu inconsciente, subconsciente, jogou lá em cima. Eu falei, mano, peraí, tá errado. Eu tô com um problema sério mesmo, e tô. Que é quando você entende que aquilo ali tá se repetindo porque você tem um padrão. Se você quiser mesmo, você precisa mudar. E aí, desde só para fechar o que você falou, as pessoas que querem perder peso, né, tudo que as pessoas querem realizar mudança, elas têm que querer com muita vontade, sabe? Porque a academia, eu sempre falo, e ainda tem o problema do ambiente de academia. Academia dói. Ninguém puxa ferro que quer saúde. Eu quero vaidade, eu quero ficar bonito, eu quero. Só que dói. Então, quem é constante, quem não mantém o foco, vai perdendo. Ai, corri um dia, nossa, quase morri. Eu morrer para viver. Aí você tem que ir 2 dias, 3 dias, 4 dias. Igual você falou, fazer reforço, né? Nós somos um animal, gente. Nós somos um animal evoluído. Então a gente tem que usar esses processos.
Com certeza. E na realidade, para mudar um hábito, para a gente mudar um hábito, leva de 60 a 120 dias, né? Para que a nova conexão seja É, super fixada. Não são só 21 dias. adoro. E 21 dias não faz nem cosquinha no cérebro, né? Então, Uhum. os 21 dias é para enganar o cérebro, para dizer para você comprar aquele negócio que eles estão vendendo, porque o cérebro Sim. quer facilidade. Mas não são em 21 dias que nós mudamos os nossos hábitos, porque em 21 dias está crescendo uma espinha dendrítica na ponta do neurônio que vai fazer a conexão Uau, com outro neurônio. E isso leva gostei. de 60 a 120 dias para que essa conexão seja estabelecida no nosso cérebro, né? Então, gente, não é fácil, mas é possível, né? Todo mundo consegue mudar, porque a gente sempre quer algo mais. Mas primeiro você tem que se perguntar: por que eu vou fazer isso? Lembra sempre que ninguém muda pelo outro, a gente só muda por nós mesmos. Ninguém transforma o outro, você consegue só se transformar. Então, eu não estou aqui querendo que o Tiago faça algo para mim. Não, o Tiago tem que fazer para ele, né? E aí, ele vai espalhar essa luz, né? Que vai atrair pessoas que vão se transformar por um exemplo que ele vai plantar. Então, se a mudança, aquela mudança que a gente quer no mundo, que a gente pede nas empresas, que a gente pede para os políticos, começa com você, começa comigo. Então, assim, não Com queira que o certeza. outro mude primeiro, muda você primeiro. E é super Sim. difícil. Por isso que não é todo mundo que consegue, mas quem consegue é vitorioso e tem um Boa, sucesso. E o boa noite sucesso para de cada um Irene, para é diferente, Camila. Desculpa. né? E o sucesso de cada Boa um é noite. diferente. Mas fala aí, Dando boa Tiago. noite aqui. Dando boa noite para Camila, para Irene. Sejam bem-vindos em nossa live. O papo tá quentíssimo aqui. Meu Deus, que pena que é 1 hora. Meu Deus. Temos que fazer outras, Daisy. Vamos Inclusive, uma ter coisa que outro. você falou, eu achei super interessante o que você falou. Essa mudança é muito desafiadora, por isso que as pessoas elas precisam. Eu falo assim que você. Outra coisa, tem uma frase que eu gosto muito. Essa frase, eu teve um momento que eu tive de luz e pensei sobre ela. Você precisa desconstruir aquilo que te construiu. Oh, essa frase é uma frase assim poderosíssima. Eu lembro que eu vi num texto em inglês e eu traduzi do tipo: você precisa desconstruir aquilo que te construíram, porque às vezes você faz aquilo e nem sabe por que você está fazendo, como herança dos seus ancestrais, das outras pessoas que, de certa forma, estão ali, né? Eu sempre falo que você é papai e mamãe 50-50, né? Não só no material genético, mas também, não só papai e mamãe é o cuidador, né? Mas, em geral, você é aquilo que você está trazendo, né? De informação, de programação. Então, às vezes, você precisa deixar de ser aquilo que te programaram, e é muito difícil. Tanto que eu vou olhar aqui o ponto que eu falo que, nesse aspecto, a gente parece demais um computador, nesse aspecto do tipo, a gente precisa reprogramar, a gente precisa colocar os melhores programas, no caso, os hábitos, as rotinas, a gente precisa entender o que pode gerar algum vírus. Então, eu falo isso porque também é uma nova roupagem, tá, Deise? Assim, tem algumas pessoas que eu falo, olha, a gente tem que entender que a gente é um algoritmo. Tudo influencia a gente, sabe? Tudo que você faz influencia o que você é, sua visão de mundo. Por exemplo, uma coisa que eu queria te perguntar, aproveitando dessa ideia de computador, computador e cérebro, me diz um negócio. Como que você vê a importância do modelo mental nos relacionamentos pessoais e profissionais? E aproveita e fala um pouquinho sobre o que é o modelo mental, que eu acho que é um tema bem interessante. Eu só vou responder ali a Irene, que ela colocou, Claro. né, sobre respeitar pai e mãe, né?
que o Tiago estava falando, nós temos essa carga genética, sim, muito forte, né? E que às vezes nós nos pegamos agindo que nem os nossos pais, né? Quantos de vocês não se pegaram agindo que nem, nossa, tô fazendo isso, parece a minha mãe, né? Tô fazendo isso, parece meu pai. Isso é muito forte realmente, né? Isso já é um mapa mental que a gente traz lá da nossa criação, da nossa genética. Nós somos isso. Sim, nós temos que respeitar pai e mãe, independente do que eles nos deram, Claro. porque eles nos deram o que eles puderam nos dar, o que o conhecimento Exato. deles permitiu, né? Constelação. E eles nos deram o nosso bem maior, que é a vida. A vida. Então, Exato. sem isso, nós não estávamos aqui, né? Então, sim, a gente tem que honrar pai e mãe com amor e sempre perdoá-los. Eles merecem o perdão maior e o perdão sempre é para nós, né? Porque eu sou mãe também, tenho uma filha de 22 anos e com certeza ela tem vários traumas que pai sempre passa e mãe sempre passa trauma para filha, né? Mas apesar de tudo, a gente falha por amor. E os nossos pais também, se um dia falharam por amor, né? E Oh, sempre lindo isso. respeito, né? Os mapas mentais, hoje em dia se fala muito de mapa mental, né, Tiago? Tem Uhum. até sites que ajudam você a descobrir o seu mapa mental. Que é mais ou menos Uau. como que você descobre os seus gatilhos, a sua forma de viver, as suas experiências. E a gente pode transformar isso, né? Transformar esses mapas mentais, esses modelos mentais para aquilo que a gente quer, né? Mudando os nossos hábitos, a nossa forma de ver o mundo, buscando conhecimento, né? O conhecimento é a janela para as novas possibilidades que o mundo nos oferece. Sem o Com conhecimento, nós não certeza. somos nada. E o ser humano está cada vez mais malandro, preguiçoso, que só quer Facebook, Instagram, né? Não quer mais ler um bom livro, não quer mais saber, quer pílulas rápidas, né? Por que o mercado de péssimos coaches, péssimos profissionais cresceu? Porque a gente quer pílulas rápidas, a gente quer um final de semana e a gente acha que no final de semana a gente vai sair com inteligência emocional. Tu só vai sair com a tua conta bancária mais baixa, meu filho, porque tu não vai sair com Sim. inteligência emocional no final de semana. Porque isso não se constrói num final de semana. Isso é uma construção da vida. É o seu mapa mental sendo construído, né? Então, a gente quer sempre facilidade, né? E buscar e construir mapas mentais, construir os nossos objetivos, os nossos propósitos, né? E hoje a gente pode ver isso como quase um biohacker, né? Você vai vendo o jeito que você quer se comportar, como eu quero mudar isso, como eu vou fazer para mudar isso, né? Então, eu acho que tem coisas que ajudam muito na inteligência emocional e a construir bons modelos mentais, que é as práticas meditativas, né? Eu gosto muito das práticas meditativas, elas ajudam, é comprovado cientificamente que ajudam você na regulação emocional, porque as emoções, como o Tiago também falou lá no começo, nós não controlamos as emoções, elas existem, elas vão acontecer. O que você consegue é regular as suas emoções para que você pense antes de agir, né? Antônio Damasio, que é um neurocientista português, e eu gosto muito dele, e é ele que eu sigo, né, quando eu estudo, ele separa emoção de sentimento, né? Então, a emoção é aquilo que acontece no corpo. É a dopamina e a serotonina, né? Sendo disparada, né? E o sentimento é quando isso retorna para a mente e você consegue analisar a situação, né? Analisar a situação, o que está acontecendo. O que acontece é que a grande maioria das pessoas não consegue analisar, ela age no automático, age por impulso, né? E é isso que a gente tem que aprender. A gente tem que aprender a se regular, né? Para não estar explodindo. E com isso, a construção dos mapas mentais,
né? Aquilo que eu quero, aquilo que eu busco, de que forma eu vou buscar isso, o que eu vou fazer no meu dia, né? É isso que eu entendo um pouco, né, de mapa mental e de toda a construção da inteligência emocional. Eu só quero falar que tu Adoro. falou da psicologia positiva e eu estou lançando um curso online de psicologia positiva Nossa. junto com uma grande colega também, professora de MBA e mestre, a Márcia Welliter, e o nosso curso, a partir de sábado, vai começar a ser disponibilizado em módulos, né? E para quem gosta de psicologia positiva e neurociência, a gente vai tratar só de psicologia positiva e neurociência nos módulos. E é um módulo são módulos realistas, todos embasados na ciência, não no achismo. Nós não vendemos nada, nenhuma fórmula mágica, mas nós doamos muito conhecimento para que as pessoas consigam aprender essa autorregulação, comecem a estrada do autoconhecimento e comecem a formar novos modelos mentais. Nossa, perfeito, Daisy. Eu quero saber mais depois, você me manda inbox. É, eu achei super legal você ter falado essa questão da pílula mágica, que eu vejo que hoje o nootrópico e o suplemento cognitivo vai ser esse próximo mercado, que as pessoas querem tudo fácil. É até uma resposta do cérebro, né? Tudo mais rápido, solucionar aquele problema o mais rápido possível. Por isso que eu sempre falei isso, na educação física principalmente. O dia que tiver uma pílula para emagrecer, as academias vão ter que mudar radicalmente o modelo de negócio, porque as pessoas vão para academia, mas a maioria não é por conta do emagrecimento, às vezes é por outros aspectos da entrega de valor, e isso é muito importante ter falado. Gente, sobre a questão da psicologia positiva que a Deise falou, eu já li algumas coisas, eu amo, eu acho super legal que eleva o potencial humano do lado bom, sabe? A gente precisa disso. A gente está no período de reconstrução de um novo mundo, sabe? Então a gente precisa mudar mapas mentais, a gente precisa potencializar esse lado humano, sabe? Então, assim, eu defendo o biohack, mas eu defendo com muito respeito e entendimento da importância dele. Inclusive, você falou um negócio aí de autorregulação. Eu gosto de um termo que eu encontrei na internet que eu adotei para mim, always in beta. Always in beta. Você sempre ser modo beta. É a música do Lulu Santos, que ele criou em 80 e pouco aí, que é até meu mantra. Nada do que foi será, de novo já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Ô Bonini, vai ficar gravado e vai pro podcast, tá? Você já viu essa música já, Deise? Já, gosto bastante. Nossa, maravilhosa a música. É a música que fala do mundo VUCA. Eu gosto, eu uso nas palestras que eu dou. Para falar do mundo VUCA, para ser always in beta. Cara, escuta a música do Lu Santos. É igual uma onda do mar, sabe? Tudo passa, tudo sempre passará. Nada do que foi será, de novo já foi um dia. E aí você vai, porque a incerteza é o que a gente tem, né, Deise? Você que também está nesse mundo de inovação e está vendo isso, o quanto que é difícil a gente lidar com as incertezas do mundo, né? O Covid veio e quem estava esperando o Covid? Ninguém. Como que você está lidando com isso, assim? Que a gente está chegando a um ponto que daqui a pouco o Instagram vai meio que finalizar aqui. É, é, Gente, assim, eu acho que foi a Irene que pediu ali o link. Me segue e na minha bio Boa. tem o meu site. No site você vai encontrar a página Ciência da Felicidade que tem algumas informações. Eu ainda não disponibilizei o link da venda. Quem se cadastrar no site vai receber 50% de desconto na primeira turma e a gente vai dar uma aula online ao vivo para quem comprar na primeira turma, tá? Já são 3 anos do curso, a Ciência da Felicidade, e aí lá no meu site, daisykrieger.com.br, você encontra os depoimentos das pessoas que fizeram nos anos anteriores. Tiago, eu não Agora eu sei vou se falar certo. Krieger. Eu tava é, falando Kruger. É Krieger. Krieger tem trema, mas É. você pode, Irene, você pode me seguir no Instagram, na minha bio, ali em cima tem meu nome, tem o Linktree. Lá tem o meu site e lá tem a página direto da Ciência da Felicidade. Clica lá
que você vai, Ma- vai Manda um encontrar. oi. Manda um oi no perfil da Daisy, manda um oi e aí Daisy já te manda Isso, mensagem, já conversa. Melhor, para não isso, perder, né, Daisy? Tá lá certo. no direct. Gente, faz tanto tempo que eu estudo, né, o comportamento e que eu comecei essa minha trajetória no autoconhecimento, que o Thiago falou do Covid, claro, ninguém estava esperando, e eu acho que todo mundo sofreu um pouco com o Covid, mas quem já trabalha o autoconhecimento sofreu um pouco menos, porque a gente já se Sim, conhece. Mas isso quer dizer, isso não quer dizer que nós não tenhamos passado dias mais tristes, né? Dias sim. ruins, porque isso faz parte das nossas emoções primárias. Né? Quem falou para vocês que todo mundo fica feliz o tempo todo? Não existe felicidade o tempo todo. Divertidamente. É, Amo. Paul Ekman. Paul Ekman. é Top. exatamente, né? O Paul Ekman foi o grande cientista que estudou as emoções. Ele, inclusive, a filha dele tem uma escola na Califórnia que em breve eu quero estar lá estudando com ela, né? Então, as emoções elas existem e nós temos todas. Então, tem que cuidar o que a gente anda comprando na internet. Não existe felicidade o tempo todo. Se você fica triste com raiva, você é ser humano. Sinta a felicidade e a raiva e a tristeza e o nojo também, porque isso O é nojo e o totalmente medo. normal, tá bom? E a Veja o gente filme divertidamente, né? Veja, que você vai entender como é que as emoções controlam a sua vida. É muito legal. exatamente, divertidamente é ótimo. Eu estou vendo aqui que a gente já está dando horário. Eu quero agradecer Já. a todos que assistiram a live. Tiago, muito obrigada pelo convite. Amei, amei saber de Ai, biohacking. obrigado, Daisy. Realmente eu não sabia o que era. Estou encantada, vou querer saber mais. Pode deixar, vou te colocar nos Quem grupos, vou fazer sabe algumas daqui eu... conexões. Vai, Vamos me fazer bota outras lá que eu lives, vamos fazer no YouTube. Vamos fazer live no vamos, YouTube. Eu tenho um software excelente para fazer no YouTube. Obrigado, vamos, Bonini. Obrigado, Daisy. Mas é sério, vamos fazer no YouTube. Só que no vamos. YouTube nós vamos fazer com 3 pessoas. Vamos arrumar uma terceira pessoa para bater um papo, uma super live no YouTube. E aí, para a gente falar com mais tempo e mais. Porque aqui no Instagram, realmente, 1 hora, o Instagram coloca o reloginho e ferra a gente. Mas, ó, de verdade, muita gratidão, muito obrigado. O papo foi, nossa, é muito bom conversar contigo. É como se a gente fosse do mesmo bando, né? De ir ao mundo. Então, o desafio não Vamos. é pouco, não. Tá É bom? verdade, Um beijo vamos. para você, ótima noite. Obrigada a todo Tá bom? mundo. Tchau, Tchau, obrigado a tchau. todo mundo. Tchau, tchau.